Eu sou Paulo Trigo, arquiteto e urbanista, eu sou especialista em meio ambiente e desenvolvimento sustentável e trabalho com uma linha dentro da sustentabilidade que eu venho chamando de arquitetura da felicidade, que para mim é a chave mais importante não só do meu trabalho, mas da minha maneira de viver. Afinal de contas, eu fiz todo um esforço de trabalhar de uma forma em que a minha vida pessoal e a minha vida profissional seja mesclado na mesma coisa. Então, efetivamente, eu trabalho com aquilo que acredito e vivo dentro dos princípios que eu prego. Para eu começar a contar sobre a minha casa, nada mais adequado do que eu falar pelo nome. Então, eu chamo por projeto MCMV, que significa Minha Casa, Minha Vida. E aí, por quê? Eu acredito cegamente que os espaços habitados, as construções de residências, elas deveriam, nem sempre isso acontece, mas deveriam refletir o espírito de vida daquelas pessoas, os valores, os princípios, as crenças, a vida. Então a minha casa, minha vida, é porque o esforço foi sempre no sentido de que, uma vez arquiteto, como é que eu iria projetar e edificar a minha casa de forma a refletir a minha vida. Então esse é o conceito. A escolha do terreno não ter nenhuma árvore foi acaso e foi uma sorte imensa. Porque, inclusive, por ser um terreno muito inclinado, era o mais barato que tinha para venda. Porque eu sabia que eu era capaz de promover uma arquitetura que ia tirar partido do terreno inclinado quando eu construí a casa elevada. Eu não busquei isso, mas quando eu vi, eu falei, ele é melhor do que um terreno plano. E aí o fato de não ter vegetação, mas estar dentro do bairro, esse bairro é o bairro mais arborizado da cidade, estudo que eu fiz junto com a Unicamp, quando fui secretário, e o menos quente. E na minha opinião, o mais bonito. Então, em 1997, quando eu estava na 8ª série, uma vez eu vim aqui na casa de um amigo e aí fui fazer trabalho na casa dele. Eu falei, meu Deus, que lugar maravilhoso. Sempre quis morar aqui. Aí aquela coisa do pensamento, da lei da atração, um dia em 2012 apareceu a oportunidade desse terreno. E aí eu falei, bom, o que eu vou fazer aqui? Terreno sem nada. Eu sem dinheiro. Aí falei, árvore custa pouco. Aquilo que eu sempre disse. E demora muito tempo para ficar bom. Então, em 2012, eu comecei a estudar sobre árvores e plantar as árvores numa implantação do terreno, que daí eu determinei. Falei, a casa vai ficar nessa porção. Não sei o projeto, não tenho o projeto, mas eu sei que ela vai ficar aqui. Por quê? 10 metros longe da rua, 6 metros longe dos dois vizinhos. Eu peguei a minha calçada e aumentei 3 metros. A minha casa é a única casa da rua cuja calçada está recuada para trás. Eu dei 3 metros a mais para a calçada, porque eu tenho fiação. E eu falei, eu quero árvore na calçada. E eu não quero conflito com fiação. Então eu cedi 3 metros do terreno para plantar árvores fora da calçada, só que recuadas em relação à fiação. Então eu comecei a planejar isso tudo. E aí eu criei a natureza que eu não tive na minha infância por ter morado em casas comuns. Eu criei uma paisagem que não existia através do planejamento do jardim com a arborização. Beleza. E a casa em si? Aí, para mim, um princípio fundamental sempre foi o seguinte: eu tenho que ter o maior terreno possível e a casa mais enxuta possível. Sempre, não para mim. Para os clientes eu oriento isso também. Porque você tem que ter a sensação de amplitude sem ter o custo de uma obra muito grande e as manutenções de uma obra muito grande. Então isso é desejável. Então essa casa tem 130 metros quadrados num terreno de 1.890. Então é uma casa relativamente pequena e aí, tecnicamente, ela tem algumas características muito interessantes que são as seguintes, que a gente chama de os 5 pontos da arquitetura do Paulo Trigo.
estrutura elevada do solo, tijolo ecológico, alvenaria estrutural, estrutura metálica como superestrutura, as telhas termoacústicas, que a gente chama de telha sanduíche, e as venezianas de exaustão de ar. Então esses 5 pontos, eles tecnicamente fazem com que essa construção ela tenha um desempenho superior à construção tradicional que a gente está acostumado, ver uma casa qualquer de condomínio, que infelizmente é um padrão. Olha só que curioso, a construção padrão que a gente tem é nada menos que o pior método construtivo que existe é o padrão. Então olha que perigoso é você estar na média ou ser padronizado. O padrão é o pior método construtivo possível, que é o concreto armado com o tijolo baiano ou lajotinha. Esse rebocado, depois pintado, emassado com massa corrida. Então essa técnica construtiva, que é a que 99% das pessoas usam, é a pior possível. Então, óbvio, eu tendo uma preocupação ambiental, estudei, me pós-graduei em arquitetura sustentável, eu não poderia fazer isso na minha própria casa, né? Então o que eu fiz? Eu falei, olha, quais são as técnicas construtivas que, se eu mesclar, elas vão me trazer bem-estar, vão ser amigas do meio ambiente e vão custar menos, ou pelo menos empatar. A escolha dos materiais, não só nesse projeto, mas em todos os que eu executo, elas têm uma finalidade de ser materiais atemporais e perenes. Então, traduzindo, o que significa isso, né? Eles têm que durar muito tempo e não sair de moda. Então, não me importa o material que está em alta ou em baixa em um determinado momento. Então, nem gosto dessa expressão. Por quê? Porque eu acho que a arquitetura tem que ser palco neutro para receber uma decoração que vai imprimir a característica da personalidade de quem habita aquele espaço. Então, um quadro, um tapete, um objeto decorativo, qualquer tipo de coisa que tem alguma relação com o morador, aquilo sim, afinal são mobiliários, móveis, eles podem imprimir essa personalidade. E o imóvel, que é a casa, que é a construção, ela, na minha concepção, não precisaria ter um azulejo da moda. Porque a moda vai sair e aí você vai trocar tudo? Isso aí é insustentável, né? Não é economicamente interessante e não faz sentido. Então a escolha do tijolo, do aço, vidro, concreto, madeira, pedra, que são materiais naturais em seu estado natural, essa escolha é pautada na sustentabilidade, na atemporalidade, na perenidade e também em promover esse bem-estar, porque é comprovado através de estudos que eu gosto de fazer e também no feedback que eu tenho com os clientes que a madeira imperfeita, a madeira de demolição, por exemplo, ela traz nas pessoas uma sensação de acolhimento, de bem-estar, porque a gente é imperfeito. Então quando você olha uma madeira toda tortinha, você se sente bem. Quando você vê uma superfície de vidro muito perfeita, você tem medo de sentar-se a uma mesa de vidro e botar a mão e ficar marcado. Se é uma mesa bruta de madeira, você se sente muito mais à vontade. Então esse princípio eu trago. E aí a escolha de madeira de demolição, de peças imperfeitas, isso faz parte dessa questão da arquitetura da felicidade, que é do acolhimento, da gente se sentir pertencente àquilo, uma vez que eu acredito nisso, eu estudei isso, e de fato o rústico é algo que faz as pessoas se sentirem melhor do que o chique. Olha que curioso. A gente fala, que chique, né? Uma casa de porcelanato, com aqueles lustres de cristal, e aí aquelas almofadas bordadas. Respeito quem gosta daquilo, mas é completamente o oposto do que eu acredito. E é completamente o oposto do que eu estudei, que faz com que as pessoas se sintam bem. Então, muitas vezes você beber numa taça de cristal vai te dar uma sensação menos prazerosa do que num copo de porcelana irregular. Isso não sei o que eu estou dizendo, são pessoas que estudaram. E para mim isso faz sentido. Então a arquitetura para mim tem que ser esse palco neutro de materiais que são
adequados, que têm um desempenho bom, que são atemporais, que duram muito tempo e que vão trazer bem-estar para as pessoas. Eu tenho uma situação nessa casa que é um banheiro aberto para o jardim. Por quê? Não foi porque eu quis, porque esse projeto, ele é um projeto que eu construí um pavilhão dentro de algo maior que seriam 3 pavilhões em U. Eu fiz só um bloco e aí obviamente eu precisava de um banheiro. E eu coloquei um banheiro num lugar que um dia ele fosse facilmente desmontável. Só que enquanto isso não acontece, pode ser que nunca ocorra de eu desmontar esse banheiro. Eu falei, beleza, o que eu tenho de melhor para fazer para que esse banheiro funcione como um espaço, né, e me promova bem-estar. E aí eu coloquei uma porta mesmo, de vidro, fechando o banheiro para o jardim. Por quê? Porque se o banheiro for um dia desmontado, a porta está ali. Se não for, eu tenho vista para o jardim. E aí como é que eu vou resolver a questão de alguém me ver? Então eu tenho 2 vizinhos, os vizinhos eu vi onde tinham janelas e plantei árvores na frente, estrategicamente colocadas para que impeçam que o vizinho me veja no banheiro, mas principalmente me possibilitem olhar para a própria árvore e me trazer felicidade. Porque afinal de contas a espécie eu escolhi pautada em alguma razão, não é uma árvore aleatória. É uma espécie que eu gosto, são espécies que eu gosto. Então, todos os lugares onde eu teria alguma perda de privacidade, eu resolvi com árvores específicas projetadas para esse fim. E aí, o grande lance do banheiro é, independentemente do que eu esteja fazendo no banheiro, usando o vaso, escovando o dente, tomando banho, eu estou vendo um jardim que me dá prazer. Um jardim que é bonito, eu vejo vida, eu vejo animais silvestres, eu tenho paisagem, o nascer do sol, eu tenho a movimentação, a chuva, então tudo isso tomando banho. Então é muito agradável e me faz muito feliz eu estar tomando banho de manhãzinha com o sol batendo no meu corpo inteiro, além de ser saudável. Essa casa hoje custa a mesma coisa do que um sistema tradicional. E na época que eu fiz, que faz 5 anos, custou metade do preço. Mesmo assim, se ela custar a mesma coisa, inegavelmente é melhor. Se ela custasse ligeiramente mais, ela continua valendo a pena. E ela vai proporcionar uma qualidade de vida maior para as pessoas, o que é impagável.